Olá, turma, aqui é o professor Renan falando. Hoje nossa segunda videoaula e o nosso assunto de hoje será sobre reprodução. Vamos continuar falando sobre reprodução, a reprodução sexuada agora, tá bom? Então vamos lá. Ok, turma. Certo, reprodução sexuada, né? Diferente da reprodução assexuada, lembrando que a reprodução assexuada é aquela reprodução que só um indivíduo ele vai se reproduzir, não tem necessidade de ter dois indivíduos, não tem troca de material genético. Na reprodução sexuada é o contrário, deve ocorrer a fusão de dois gametas, né? Ou seja, tem que trocar material genético. O material genético do pai com o material genético da mãe vai formar o material genético do filho. Então tem uma mistura de material genético de dois seres diferentes. E essa mistura ela é feita através da fusão dos gametas. Professor, mas o que é gameta? Gameta é só lembrar, gametas são as células reprodutivas dos animais, né? Dos seres vivos. Então tem o gameta masculino e o gameta feminino. E eles vão se juntar, formando assim o zigoto. Então tá aqui, ó, exemplo, o ser humano ele tem gameta masculino e gameta feminino, né? Masculino espermatozoide no homem, gameta feminino é o óvulo. Tá aqui a imagem bem bonitinha, né? Tá aqui os espermatozoides fecundando o óvulo. Curiosidade, o espermatozoide é a única célula do ser humano que tem flagelo, que é esse rabinho aí, ó. O espermatozoide é a única célula com flagelo do corpo humano. Reprodução sexuada pode ser classificada em dois tipos, turma, né? A reprodução sexuada ela pode ser dioica, aí vocês vão ver, dioica quando tem dois indivíduos diferentes, vai ter dois gametas, né? O masculino e o feminino. Então, tá aqui, ó, botei a imagenzinha do leão e a leoa. Então aqui é a reprodução dioica porque vai partir da fusão de dois gametas, masculino e feminino, né? Homem e mulher, ou nos animais macho e fêmea. Ok. Reprodução monóica. Tá? Reprodução monóica, turma, é quando apenas tem um indivíduo. Esse indivíduo ele não se diferencia em macho ou fêmea. Por exemplo, a minhoca ela é um ser hermafrodita. Hermafrodita é aquele indivíduo que possui dois órgãos reprodutores. Vamos dizer que ele tem um órgão masculino e um órgão feminino no mesmo ser. Então ele é chamado de hermafrodita. Aqui nessa imagem a gente pode ver aqui na minhoquinha, tá? Que temos o órgão masculino dessa minhoca e tem um órgão feminino na mesma minhoca. Na outra minhoca também tem, ó, órgão masculino e órgão feminino. Só que é o seguinte, turma, ela é reprodução sexuada porque tem troca de material genético entre os dois seres, né? Mesmo que cada minhoquinha tenha dois órgãos sexuais, masculino e feminino, mas elas vão trocar. A minhoca sozinha ela não vai se reproduzir. Ah, ela tem dois órgãos, professor, então ela mesma vai se fecundar. Não, isso não acontece. Ela tem que ter o parceiro, né? Outra minhoca lá para poder fecundar. E não vai ter essa questão de minhoca macho, minhoca fêmea, é só minhoca. Tá? Então, o órgão reprodutor masculino da minhoca vai tocar no órgão, entrar em contato, né? Aqui, ó, vai trocar material com o órgão feminino da outra minhoca e vice-versa. Então aqui está tendo uma dupla fecundação, tanto em uma minhoca quanto na outra. Então esse modo aqui de se reproduzir ele é chamado de monóico, tá? Monóico, mono só um indivíduo tem os dois órgãos, e dioico não. São dois indivíduos, cada indivíduo tem o órgão, o sexo separado, né? Um sexo diferente. Ok? Certo, reprodução sexuada, né? Esse ato aqui, ó, fecundação, é muito importante a gente entender o que é fecundação para que a gente se baseie no conteúdo. Fecundação é o nome do processo de fusão entre o espermatozoide e o óvulo. Então, a gente vai chamar de fecundação, turma, aquele momento em que o óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide. Ó. O espermatozoide está entrando no óvulo, essa aí é a fecundação. Esse que é a fecundação que a gente vai chamar, esse processo, né, do espermatozoide estar entrando dentro do óvulo. Aí o espermatozoide vai entrar no óvulo, tá? Vai ser o óvulo, célula reprodutora feminina, espermatozoide é célula reprodutora masculina.
Depois que os dois se fundem, né, a fusão, vai surgir o que a gente chama ovo ou zigoto, tá? Ovo ou zigoto. A ciência quase não se chama ovo, mas também é conhecido como ovo. Vocês vão ouvir mais a palavra zigoto. Então, nós vamos ter aqui o zigoto, né, que é a fusão entre os dois. Depois da fecundação, depois do surgimento do zigoto, nós vamos ter dois tipos de desenvolvimento, né? Nós vamos ter dois tipos de desenvolvimento, na verdade. O desenvolvimento direto e o indireto, tá? Desenvolvimento direto é quando depois da formação do zigoto, né, os indivíduos eles vão nascer logo semelhantes com o indivíduo adulto. Por exemplo, um ser humano. O ser humano, o bebezinho quando nasce, ele já nasce parecido com a estrutura do corpo do adulto, né? Tem 2 braços, 2 pernas, 5 dedos em cada mão. Então é bem semelhante, né? Não é igual, vai nascer semelhante à estrutura. Então esse desenvolvimento a gente chama de direto, quando já nasce parecido com o adulto, né? A estrutura do corpo já parece com o adulto. E tem o desenvolvimento que a gente vai chamar de indireto. Aqui, ó, desenvolvimento indireto. Vão existir 2 tipos de indireto, com metamorfose completa e outro com metamorfose incompleta. Vamos entender aqui, ó. Metamorfose completa, eu trouxe aqui o exemplo do sapinho, né? Tá aqui o sapo adulto, ele vai colocar ovos. Esses ovos eles vão eclodir e do ovo vai sair o girino. O girino não tem nada a ver com o corpo do sapo. O girino nem perna tem, o girino mais parece com um peixe do que com um sapo. Ou seja, não parece com o indivíduo adulto, né? Então, por isso que a gente chama de indireto, porque ele vai se desenvolver de forma indireta, passando por fases, né? Então ele vai passar por essa fase aqui do girino, vai começar a nascer as pernas, o rabo vai diminuindo até ele se tornar um adulto completo com a estrutura de adulto, né? Totalmente diferente com a estrutura do girino. Então isso aqui a gente chama indireto com metamorfose completa, porque ele a fase larval dele, né? A fase de girino é totalmente diferente da fase adulta, então é metamorfose completa. Aí vamos ter metamorfose incompleta. Metamorfose incompleta, né? O ovo eclode e sai uma larva, a lagarta, que secreta um casulo para envolvê-la. Dentro do casulo, o inseto que recebe a denominação de pupa sofre metamorfose, transformando-se no indivíduo adulto. Então, turma, vai ter essa metamorfose aqui nos insetos, né? Geralmente é mais nos insetos. Eu estou falando desses tipos de reprodução, mas isso aqui é o que geralmente acontece. Sempre tem algum outro ser, algum outro animal da mesma classe que foge à regra, né? Tem as suas exceções, mas isso aqui é geral. Então aqui a metamorfose completa em insetos. Em insetos, né? Eu falei lá dos sapos. Aqui também é metamorfose completa em insetos. Então tá aí, ó. Nasceu o ovinho, o ovo foi fecundado, vai nascer uma ninfazinha, né? Alguns insetos nascem larva, outros vão nascer essa estrutura ninfa, né? Larva é a minhoquinha, a lagarta, no caso da borboleta. Aqui a ninfa. Essa ninfa ela se transforma em pupa. Essa pupa vai se transformar no adulto. Antes dela se transformar em pupa, né? Essa ninfa ela vai fazer o casulo, ou a lagarta, né? Ela vai fazer o casulo. Dentro do casulo está a pupa. Depois que sai do casulo, que vira o indivíduo adulto. Então, ela aqui ela é completa, é uma metamorfose completa. Essa palavra metamorfose quer dizer transformação, ou seja, ela é uma transformação completa, de totalmente diferente quando nasce até chegar ao adulto. E tem o desenvolvimento indireto com metamorfose incompleta. Ó, aí esse aqui é o exemplo do gafanhoto. O gafanhoto, quando ele nasce, tá? As ninfas aqui, ó, ele não é larva, ele é uma ninfa. Ele nasce bem parecido com o adulto, só que ele nasce com a asa bem pequenininha. Depois que vai surgir a asa. A única diferença aqui, no caso, é a asa. Ó. Ovo, ninfa e o adulto. Por meio do qual você vive uma larva, o ovo se transforma depois no indivíduo adulto, como nos anfíbios. Aqui está errado, né? Como
no gafanhotinho aqui, né? Não é como nos anfíbios. Então eu faço essa correção aí. Vantagens: variabilidade genética, maior chance de adaptação, né? Já que vai misturando as características, né, de um indivíduo com o outro. Os filhos têm mais chance de adaptação ao meio. Possibilita o surgimento de novas espécies. Como vai misturando o DNA dos animais, seres vivos, né? Tem a possibilidade de surgir uma espécie diferente, né, da que já existia antes, porque vai variando a genética do animal. Posso citar como desvantagens, turma, a questão de os seres que se reproduzem de forma sexuada, tá? A maioria deles tem um tempo maior de reprodução do que os seres que se reproduzem assexuadamente, né? O ser humano aí é 9 meses, tempo de gestação, tem animais que passam disso, né? 1 ano, até mais. É mais demorada essa reprodução, a forma de reproduzir, do que a forma assexuada lá das bactérias, que se reproduzem rapidamente. Mas ela tem mais vantagens por questão da variedade genética, né? Varia mais a genética dos seres que se reproduzem dessa forma. Ok? Agora, turma, a gente vai ver aqui o tipo de reprodução sexuada, né? Os tipos de reprodução que acontecem em alguns seres, tá? Diferentes, né? Como que acontece em alguns seres, ok? Vamos começar a estudar aqui os micro-organismos, né? Como que esses micro-organismos eles podem se reproduzir de maneira sexuada. Aqui a gente tem uma bactéria, tá? Nessa imagem. Nós temos aqui, ó, essa bactéria. São duas bactérias, uma aqui em cima e uma embaixo, na verdade. E aí tem essa reprodução que a gente chama de conjugação, quando as bactérias elas têm contato uma com a outra e elas vão abrir uma espécie de ponte citoplasmática entre as duas bactérias, tá? Essa ponte chama-se pino. E o material genético de uma bactéria passa para outra. E elas vão misturar os materiais genéticos, né? Ó como essa aqui ela tem essa bolinha vermelha, né? Aqui ela abriu a ponte, a bolinha vermelha passou o fiozinho, né? E aqui cada uma agora ficou com uma bolinha vermelha aqui no seu material genético. Essa aqui no início ela não tinha, né? E no final agora ela já tem outra informação genética dentro do seu citoplasma. E aí, como elas trocaram o material, houve reprodução aqui ainda? Não, né? Não houve reprodução, porque elas apenas trocaram de material. Tinha duas bactérias, continuou duas bactérias, não houve reprodução. Mas quando elas forem se reproduzir a partir daqui, ó, por cisciparidade, né? Vocês lembram lá da cisciparidade, divisão binária ou bipartição? Ela vai se dividir no meio e vai formar duas filhas, né? Então, quando ela se reproduzir, já vai ter um material genético diferente dessa outra aqui, ó. Então, por isso que ela é considerada reprodução sexuada, é chamada conjugação, tá? Troca material genético e quando se reproduz, as próximas bactérias filhas vão ter material genético diferente. Tanto dessa, né, vai ter material, tanto dessa aqui vai ter material genético diferente das filhas, ok? Aqui a gente tem também a reprodução sexuada nos fungos. Aqui é um pouquinho mais complicado, né? Vocês talvez façam uma confusãozinha aqui. Vou tentar explicar da melhor forma possível como esses fungos se reproduzem de maneira sexuada. Porque é o seguinte, turma. Primeiro, eles irão se reproduzir de maneira assexuada, através da esporulação. Os fungos, eles vão jogar, que os fungos adultos, né? Essa parte aqui de cima que fica do lado de fora, né? O chapéuzinho do cogumelo e o corpinho, ele chama-se corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação, ele vai produzir esporos, tá? Aqui os esporos. A imagem aqui do slide não ficou muito legal, mas no livro de vocês tem a mesma imagem mais nítida. Esses esporos, eles vão ser lançados e eles vão cair lá no chão, né? Vão nascer essas hifas, tá? Esses esporos, eles aqui não houve cruzamento com nenhum outro fungo, né? O fungo ele se reproduziu sozinho. Então isso aqui é reprodução assexuada, reprodução através dos esporos. Lembre lá da esporulação, que a gente estudou lá dentro da reprodução assexuada. Então primeiro ele joga o esporo, né, de forma assexuada, nasce essas hifas. Essas hifas elas têm o mesmo código genético do fungo aqui, ó, que fez, tá? Só que acontece o seguinte:
O fungo, quando ele joga os esporos, não tem um fungozinho lá isolado. São vários. Olha que essa imagem eu botei aqui. São vários fungos, tá? São vários fungos diferentes aqui, ó. Então todos eles estão lançando esporos e está nascendo hifa aqui no chão. Como é que ele vai se reproduzir de forma sexuada então, professor? É quando essas hifas crescem, tá? E elas vão começar a se emaranhar, né? Essas raizinhas vão começar a se misturar no chão, no solo, aqui, ó, debaixo aqui do chão, né? E quando elas se misturam, elas se emaranham no solo, a gente vai chamar isso de micélio, dessas raízes aí, ó, como se fosse um emaranhado de raízes das hifas. Elas vão se misturar e vão entrar em contato uma com a outra. E nesse momento que tem a reprodução sexuada, porque elas vão fundir as suas células, tá? As células que vão ter só um núcleo vão se fundir, né? Vão virar uma célula com dois núcleos. Aí acontece a reprodução sexuada e quando elas se fundem, né, nasce um corpo de frutificação com material genético de dois fungos diferentes. Ok? Então aqui a reprodução sexuada nos fungos acontece dessa forma. Primeiro por esporulação e depois por fusão das células das hifas que vão trocar material genético, fazendo assim nascer um indivíduo, um fungo com um material genético diferente, com DNA diferente. E aqui temos as gimnospermas. Quem não lembra desse assunto, né, vamos fazer uma pequena revisãozinha aqui rapidinho. Gimnospermas são as árvores, né, que não tem nem flores e nem frutos, turma. Ela só tem a semente, né? Ela tem uma estrutura que parece com flor, mas ela ainda não é considerada uma flor, que são os estróbilos. São uma espécie de flor, né? Mas não é considerado flor ainda. Não é classificado como flor. Então as gimnospermas são essas plantas que não têm nem flores e nem frutos. Ela só dá a semente. Exemplo, o pinheiro, a araucária e outras também, né? Mas as mais comuns conhecidas são o pinheiro e a araucária. Tá aqui, ó, estróbilos masculinos. Esses aqui são chamados de microesporângios, os masculinos, micro, né? E os estróbilos femininos, que são os megaesporângios, como se fosse a flor masculina e a flor feminina. Tá. Os estróbilos masculinos produzem os microesporos, que originam o pólen. Então, o masculino vai fazer o pólen, que é o gametófito masculino, né? Quando é animal é gameta, mas planta é gametófito, tá bom? Os estróbilos femininos produzem megaesporos que formam o gametófito feminino, que é como se fosse o óvulo lá da planta, né? Ela vai ter um óvulo também, que contém a oosfera. A oosfera é uma estrutura que fica dentro do óvulo, lá dentro da flor da planta, nesse caso aqui dos estróbilos da gimnosperma. A fecundação se dá por meio de polinização, ocasionada devido ao vento que transporta o pólen até o óvulo. Então essa reprodução é por polinização. O vento, a brisa, né? O vento bateu lá no estróbilo, levou aquele pozinho, o pólen, vai cair lá no estróbilo feminino e vai fecundar o óvulo lá da outra planta, que tem os estróbilos femininos. Aqui tem uma imagem. Pronto, tá aqui. Imagem do processo. Cone masculino, cone feminino. As mulheres são sempre mais, né? Sempre mais em tudo. Então, ó, só lembrar disso, dessa informação. Mulheres são sempre mais. Então, aqui nas mulheres são mega e aqui é micro. Então, no masculino, microesporângio, que vai formar o microesporo, tá? Que vai formar o pólen. Feminino, megaesporângio, megaesporo, tá? E dentro dele tem o óvulo. Então o pólen vai cair dentro do megaesporo da planta, ó, que vai fecundar ele aqui, ó, tá aqui o pólenzinho, né? Vai entrar aqui, vai fecundar o óvulo. E esse óvulo, o embrião da planta, na verdade, ele é a semente. Aqui, ó, embrião, semente. Onde a semente cair, vai nascer uma nova gimnosperma, certo? Vamos lá.
falar sobre agora as angiospermas, né? Também são plantas, só que agora são as plantas mais comuns aí que a gente encontra na natureza, as mais adaptadas aí que tem em todas as partes do planeta, que são plantas com flores e frutos. Flores e frutos. Agora essas plantas já têm flores e frutos. Essas podem ser dotadas de gineceu, porção feminina, e androceu, porção masculina. E também tem flores hermafroditas. Vamos entender o que é isso. Turma, o gineceu é a porção feminina, é só você lembrar aí, ó. As meninas, né, elas vão no ginecologista. Por isso, ó, gineceu se refere a feminino, né? E o andro masculino, né? Tá. Vai ser bem parecido com a reprodução nas gimnospermas, só que aqui nós vamos ter a flor e não o estróbilo. Então tem uma flor. Vão ter plantas que vão ter flores só masculinas e tem plantas que têm flor feminina. Vão ter plantas que vão ter os dois tipos de flores na mesma planta. Tem a flor masculina, a flor feminina. E vão ter plantas que vão ter uma flor que tem as duas estruturas, a masculina e a feminina na mesma flor, tá? Que vão ser flores hermafroditas, que vão ter tanto o masculino quanto o feminino na mesma flor. Aqui essa flor aqui é uma flor hermafrodita que é da imagem, porque irão ter flores que tem o androceu, que é o órgão masculino, ó, tá aqui essa anteninha aqui, tá? O androceu. E o gineceu é isso aqui, ó, essa estrutura que parece um vaso, tá? Que é a parte feminina da flor. Então a polinização, ó, ele joga o pólen aqui, que vai fecundar e vai gerar um embrião, que é a semente, né? A semente está dentro da fruta. E esse gineceu, esse vasozinho, que vai se transformar na fruta, né? Que vai proteger a semente, né? Semente aqui dentro e a flor aqui que se transforma no fruto. Então é bem fácil. Parte masculina é androceu, parte feminina gineceu, vai polinizar do mesmo jeito, ok? Vai trocar material genético. Agora vocês podem estar com uma dúvida assim, professor, mas se essa flor ela tem a parte masculina e feminina na própria flor, e se ela mesmo se polinizar, isso aqui não é reprodução sexuada não, porque não teve troca de material genético, é a mesma flor está se reproduzindo sozinha. Isso aí não é reprodução assexuada? Não, porque essas flores elas têm uma estrutura de proteção, elas não conseguem se polinizar sozinhas, né? Isso aqui ó, tá na imagem apenas para ilustrar, mas ela não consegue, não acontece isso. Sempre pode até ter os dois órgãos, mas vai pegar o pólen dessa flor, vai pousar na outra e vai polinizar outra flor. E essa outra flor vai polinizar essa aqui. Então é assim que acontece. Tem que sempre que haver a troca nessa polinização aí, mesmo que se a flor for hermafrodita. Nos invertebrados. Tá bom? Vamos aqui nos invertebrados. Entre os animais, né, aquáticos, esponjas, quinidários, poliquetas, equinodermos, dioicos ou hermafroditas, a reprodução sexuada por fecundação acontece a partir da reprodução de células reprodutoras liberadas na água. Isso aqui é interessante, turma, porque muitas vezes a gente pensa que a reprodução ela só acontece quando a gente vê os dois animaizinhos lá namorando, né? Tendo a relação, tendo contato um com o outro. Mas nos animais aquáticos é mais comum ter a reprodução externa, a fecundação externa, né? A gente vai entender o que é fecundação externa e os dois gametas vão se fundir e vai formar uma larva, tá? É isso aqui, ó. O peixe, né? O peixe fêmea, ele vai liberar os óvulos e o peixe, o macho, ele vai liberar os espermatozoides dele na água, né? Ele libera na água, ele não tem contato nenhum com a fêmea. E o espermatozoide, através da água, ele vai chegar aos óvulos, vai lá nadando, ou então a correnteza vai jogar lá ele lá nos óvulos. E aí vai fecundar, e vai nascer a larva, e vai ter o desenvolvimento do peixe. Então isso aqui é uma fecundação externa, acontece fora do corpo dos animais, tá? Eles jogam seus gametas ali no ambiente e esses gametas vão dar o jeito de fecundar para virar o zigoto, tá certo? Bem fácil de entender isso aqui, principalmente em seres aquáticos. Ele botou como exemplo
Equinodermos, lembra aí do que são os equinodermos? Estrela do mar, tá? Aquela bolachinha do mar, o ouriço. Quinidários são as águas-vivas, ó, esponjas e as poliquetas aqui, ó. É um anelídeo, é um verme da classe dos anelídeos. Os animais de ambiente aquático, eles fazem fecundação externa, né? Jogam seus gametas na água e a fecundação acontece fora do corpo desses animais. Mas nós temos aí uma exceção, que são esses moluscos aí da água doce, espécies de concha, né? Ela se reproduz de forma de fecundação interna. O macho ele joga os seus espermatozoides na água, só que esses espermatozoides eles entram dentro do representante fêmea do grupo aí desse tipo de animal e acontece a fecundação interna. Na minhoca, né, o nome que se dá à fecundação que acontece entre as minhocas é fecundação cruzada, porque os dois, né, vão ser fecundados ao mesmo tempo, tanto o primeiro parceiro aí quanto o segundo parceiro. Então, uma fecundação do tipo cruzada, né? Resumindo, a reprodução sexuada ela pode acontecer por desenvolvimento direto, indireto com metamorfose completa ou indireto com metamorfose incompleta. Ela pode acontecer com fecundação interna, acontece dentro do corpo, né, do animal que está se reproduzindo. Fecundação externa, acontece fora no ambiente a fecundação. E fecundação cruzada, que é a da minhoca, né? Quando os dois eles se acasalam e os dois animais eles vão colocar o ovo, né, na minhoca. Ok, turma? Atividade aí, página 97 e 98. Também vai ter a atividade do link, que é do livro, né? É a atividade do livro, mas vocês vão responder no livro, vão fazer a leitura do livro, e fica melhor para fazer, né? Que já está impresso. Depois que tiverem respondido tudo, vocês vão clicar no link aí que está na descrição e vão marcar quais foram as respostas lá que vocês fizeram lá do livro. Só marcar que é para eu corrigir, vai sair automaticamente lá quantas questões vocês acertaram e quantas questões vocês erraram. Ok? É só abrir o link, vai ter lá no link vai ter a atividade com as mesmas perguntas do livro. Só vai passar a resposta que vocês marcaram no livro por link, e depois lá no final do formulário vocês vão enviar e vocês vão saber a nota de vocês aí da atividade. Um abraço e até a próxima videoaula.